A história de viagem no tempo de Rolf Moat Larsen. Existe um tipo específico de história que não deveria existir. Não porque seja impossível, mas porque ela quebra regras demais ao mesmo tempo. Ciência, religião, inteligência militar. E algo que parece saído diretamente de ficção científica. E ainda assim foi contada por alguém que passou décadas dentro de uma das instituições mais fechadas do mundo. Rolf Moat Larsen não é um teórico de internet. Ele foi chefe de estação da CIA em Moscou. Trabalhou com armas nucleares. Aconselhou governos em momentos críticos da história moderna. O AVI Podcast Notisum. Ou seja, não exatamente o perfil clássico de alguém que diria, com toda calma, eu sei como viajar no tempo. E foi exatamente isso que ele fez durante uma conversa longa, quase hipnótica, com Jesse Michels no podcast American Alchemy. Mas o mais estranho não é a afirmação. É a forma como ele chega até ela. Porque, diferente do que você imagina, isso não começa com tecnologia, não começa com máquinas, nem com ciência avançada. Começa com algo muito mais desconfortável. Experiências pessoais. Moat Larsen descreve que, ao longo da vida, sempre teve uma relação intensa com espiritualidade. Sonhos vívidos, padrões numéricos recorrentes. Sensações que ele descreve como comunicação direta com algo maior, o AVI Podcast Notisum. E aqui já começa o primeiro ponto de tensão. Porque ele não fala disso como alguém confuso. Ele fala disso como alguém treinado para separar verdade de ilusão. Um cara que passou a vida inteira analisando riscos reais. E mesmo assim ele insiste. Essas experiências eram reais, não simbólicas, não psicológicas, reais. E então vem o episódio central. Durante uma visita ao Monte Athos, na Grécia, um dos centros monásticos mais antigos do mundo, algo acontece. Ele dorme e acorda em outro tempo, mas não como um sonho comum. Segundo ele, não havia aquela sensação de estar imaginando algo. Ele estava lá, caminhando, vivendo, interagindo. Ele descreve uma sensação progressiva de voltar no tempo, como se cada passo que dava o levasse mais para o passado. O AVI Podcast Notisum. E em determinado momento, ele não sabia mais se conseguiria voltar. Ele passa meses vivendo como um monge medieval, com identidade própria, com rotina, com consciência completa. Não era um observador, era participante. E isso é importante, porque na maioria das histórias de viagem no tempo a pessoa vê. Aqui ele vive, e quando finalmente retorna, ele começa a pesquisar o que viu. E é aqui que a história fica mais perigosa. Ele descobre que alguns elementos da experiência correspondiam a registros históricos reais, incluindo a existência de um monge específico, com características semelhantes ao que ele vivenciou mesmo sem ter conhecimento prévio sobre isso. O AVI Podcast Notisum. Coincidência? Talvez. Mas essa é a palavra que começa a ficar fraca quanto mais coisas se acumulam. Durante a conversa com Jesse Michels, há um momento crucial. Jesse pergunta algo muito direto. Isso parece tão real quanto essa conversa. E Moat Larsen responde sem hesitar. Sim, e não apenas uma vez. Ele reforça isso repetidamente. Não como alguém tentando convencer, mas como alguém descrevendo algo que para ele não é discutível. E então a conversa dá um passo além, porque ele não trata isso como um evento isolado. Ele começa a sugerir algo maior. A ideia de que o tempo talvez não funcione da forma que acreditamos, que pode não ser linear,
que pode ser acessível dependendo do estado de consciência. Ele chega a levantar a possibilidade de que existe uma realidade fora do tempo, um tipo de camada onde passado, presente e futuro coexistem. O AVI Podcast Notição. E aqui, curiosamente, ele conecta isso com ciência, com física, com a ideia de que o tempo pode ser mais uma construção perceptiva do que uma estrutura fixa. Não como provas, mas como possibilidade. E isso muda completamente o tom da conversa, porque deixa de ser apenas uma história estranha e passa a ser uma hipótese desconfortável, mas estruturada. Ao mesmo tempo, ele não abandona o lado espiritual. Pelo contrário, ele reforça que muitas dessas experiências estão ligadas à fé, a visões, a encontros que ele descreve como físicos, não apenas mentais, incluindo aparições que ele associa à Virgem Maria. Sim, um ex-chefe da CIA falando sobre encontros místicos e viagem no tempo na mesma frase. E o mais curioso, ele não parece ver conflito nisso. Para ele, tudo faz parte da mesma coisa. Realidades. E talvez esse seja o ponto mais interessante de toda a conversa com Jesse Michels. Não é provar que ele viajou no tempo. Não é convencer ninguém. É mostrar como alguém altamente treinado em lógica, estratégia e inteligência interpreta algo completamente fora do padrão. Ele não pede para acreditarem, mas também não recua. E isso cria um efeito curioso, porque você fica preso entre duas interpretações. Ou ele está completamente enganado, ou ele teve acesso a algo que ainda não entendemos. E nenhuma das duas opções é confortável. Ao longo do podcast, ele também fala sobre segredos de Estado, sobre como informações são compartimentalizadas, sobre como mesmo dentro de sistemas altamente controlados, ninguém tem acesso a tudo. E isso adiciona mais uma camada, porque sugere que a nossa compreensão da realidade pode ser limitada não apenas pela ciência, mas também por aquilo que simplesmente não chega até nós. No final, a conversa não entrega respostas. Ela faz algo mais interessante. Ela planta uma dúvida, e dúvidas bem colocadas são difíceis de ignorar. Porque, no fundo, a história de Rolf Mowat Larsen não é apenas sobre viagem no tempo. É sobre percepção, sobre o que consideramos real, e sobre o quanto dessa definição pode estar errada. Talvez completamente errada, ou talvez apenas incompleta. HTTPS, pod, UAV, com podcast americano alchemia chiefik no autor time travel, source igual chat, com CHF break silêncio time travel abilities american alchemy with Jesse Michels.